Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos, dando continuidade a este curso desenvolvido pela Casa do Caminho São Simão Pedro, o curso de passe. Hoje, dando prosseguimento, nós estamos na aula número 6, mas antes vamos começar lendo a mensagem de Batuíra do livro Mais Luz, chamada Passes Curativos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando enfermidade ou perturbação vos visitem, recordai o passe curativo no clima da oração. A prece rogativa alcança o plano espiritual por petição de socorro, granjeando o amparo dos mensageiros do bem, que vos mobilizarão as energias para a reestruturação de vossos recursos orgânicos e espirituais. O passe curativo e reconfortador é bênção medicamentosa que verte dos céus para a terra, aragem da paz que alivia e recompõe. Nunca nos esqueçamos de que Jesus socorria os necessitados e os doentes usando as mãos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, estudando, aprendendo um pouco mais dessa doutrina, clareando essa caminhada no trabalho do bem. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Bem, então passe é o ato de passar as mãos repetidamente ante os olhos de uma pessoa para magnetizá-la ou sobre uma parte doente de uma pessoa para curá-la. Isso está no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, né? E também uma outra definição diz assim: movimento com as mãos feitos pelos médiuns passistas nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Então, nós temos essas duas definições que já se encontram no dicionário, no Aurélio, sobre o que é o passe. Então, nós já conhecemos e já podemos dar prosseguimento. Então, nós vimos as definições que já se encontram no Aurélio, nos dicionários, mas nós temos duas definições muito interessantes, que Emmanuel nos traz no Consolador, capítulo 5, questão 98, em que ele diz que o passe é uma transfusão de energias psíquicas, E temos também André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, dizendo que o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular do doente, de todos nós que se utiliza do passe. Então, você vê são definições mais elaboradas, já trazidas pelos nossos benfeitores da espiritualidade, para vocês terem a importância que nós temos para estudar sobre o passe. E só para nós relembrarmos, que já deve ter sido dito, que o passe não é uma criação da doutrina espírita. O passe é a emanação de energia através das mãos, está tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, como nos fala aqui duas citações do Velho Testamento. Na primeira, está em Reis, capítulo 5, versículo 10 e 11, quando Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, leva-te 7 vezes no Jordão, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E está também em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, a citação dizendo assim: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele suas mãos. E no Novo Testamento nós temos essa citação, as duas citações. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Mateus, capítulo 8, versículo 3. E em Atos, diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão,
O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, nós estamos vendo que, né, já se fazia, já se trabalhava com as emanações, né, das mãos, né, a imposição das mãos, né, já desde muito tempo lá atrás. Então, só para a gente recordar que o passe, né, como nós chamamos, né, hoje em dia, né, nas casas espíritas, já se faz uso dessa atividade, né, dessas energias, né, dessa transfusão de energias, né, já desde muito tempo. E só para a gente recordar, né, já foi os temas de estudo, né, nós estamos hoje na aula 6, tipos de classificação dos passes, né? Vocês já viram noções gerais, fluido e magnetismo, princípio vital, centros de força, termos de enfermidade. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, né, conhecer um pouquinho mais sobre tipos de classificação dos passes. Então, como foi dito, né, que o passe é uma transfusão de energias, né, psíquicas e espirituais, né, a transmissão de fluidos terapêuticos através do passe espírita representa como resultado a vontade de 3 agentes. Né? Isso a gente vai trabalhar só para a gente entender melhor, né? Já deve ter sido falado, só para a gente relembrar. Né? O espírito que combina, qualifica e direciona os fluidos espirituais, o médium que oferece seus fluidos humanos e o assistido que deseja receber as energias. A transmissão de fluido ocorre quando esses 3 agentes, espírito, médium e assistido, estabelecem uma ligação perispiritual entre si. Esse seria o mecanismo do passe. Né? Então, já que é uma transfusão de energias psíquicas ou espirituais, né? Então nós precisamos desses 3 agentes, né? O espírito, né? Os benfeitores espirituais, o médium passista, como nós chamamos, né? E o assistido. Mas eles precisam estar conectados, né? Precisam que todos estejam conectados, interligados, para que essa ação benéfica possa se estabelecer. E para que essa ação se estabeleça, né, entre aqueles 3 agentes que nós citamos anteriormente, existe o agente principal para que a transferência de fluidos se processe, que é a vontade. Né? Então, os requisitos para uma eficiente transmissão de fluidos é uma vontade sincera de ajudar o próximo, boas qualidades morais, fé, conhecimento e certeza, equilíbrio espiritual, disciplina, compreensão e respeito aos problemas humanos, ligação com espíritos bons e curadores, conhecimento específico do passe. Então, para que nós possamos, né, desenvolver esta atividade, né, que é tão importante, né, de ajudar, né, aquele que necessita, aquele que nos procura, nós precisamos desses requisitos permitidos da vontade. Eu estou falando isso agora, né, que seria mais ou menos uma das características do passista, né, só para que a gente possa estabelecer uma conexão sobre os tipos e as classificações que a gente vai trabalhar um pouquinho lá na frente, né, que é o tema da nossa atividade de hoje. Porque a vontade, né, de quem está ali nessa atividade, ela é fundamental, né, para que essa transferência de fluido, né, no momento que o passe está acontecendo, se processe de uma forma satisfatória e que o beneficiado saia, né, a pessoa que vem até nós saia da casa espírita, né, receba esses fluidos e se sinta, né, beneficiado por esta atividade tão importante. E como nós falamos anteriormente, né, o trabalhador da casa, né, desta atividade, o médium passista, né, ele tem aqueles requisitos, mas aquele que nos procura também precisa ter requisitos para que seja eficiente essa recepção de fluidos. Né? E ele diz assim, desejar receber ajuda espiritual, ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido, lutar para diminuir pensamentos negativos, adquirir conhecimento sobre a transmissão de fluidos, encarar o passe como um ato natural e não como um ritual, um culto, um ato místico e miraculoso. Então,
aquele que procura a casa em busca deste auxílio, né, desta atividade do passe que é fornecido por todas as casas espíritas, que é uma das atividades primordiais da casa, né, é preciso também que eu, que vou receber, né, tenha esses requisitos, né, para que haja uma eficiência na recepção desses fluidos, né, porque senão nós vamos ter virar o auxílio da espiritualidade e do médium passista, mas ele vai dispersar, né? Nós não vamos receber, né, os fluidos benéficos se nós não estivermos receptivos. E para que nós sejamos receptivos, nós precisamos desses requisitos, desses pré-requisitos, né? E querer realmente receber a ajuda espiritual, né? Acreditar, né, que os benfeitores espirituais, que aquela atividade da casa é benéfica, vai nos ajudar, né? A gente precisa ter confiança nesse auxílio que nós receberemos, né? A gente precisa estar nesse momento da atividade, né, do momento do passe, estejamos com pensamentos bons, né, conectados com o alto, né, para que esses fluidos possam ser canalizados em nossa direção de uma maneira bem eficiente, né? A gente precisa conhecer um pouco dessa transmissão de fluido, como é que acontece, né? O que é, né? O que está sendo dado, já foi dado nos módulos anteriores, mas aquele que vai à casa espírita é interessante que ele conheça também um pouco mais sobre esses fluidos, né? E também encarar o passe como uma coisa natural, como nós vimos nos slides anteriores, né? Isso se encontra desde o Velho Testamento. A imposição das mãos, né? Eu não sei se vocês são dessa época, né? É da minha época, de pegar o bebezinho quando ele estava molinho, de levar, né, para uma velha, sempre é uma velhinha, né, uma benzedeira, né, e ela lá colocava a mãozinha na cabeça do bebê, fazia as orações, e o bebê, né, ficava bem, né. Nós, né, mesmo, né, mães, né, temos esse poder, né, de poder ajudar, né, porque a gente acredita que, né, nós podemos ajudar os nossos bebês, né? Eu fiz muito isso com meus filhos, né? Na hora que estava meio que complicada a situação, né? Apareciam umas coisas de repente, né? Fazia a imposição, né? E eu sempre tive esse auxílio, né? Porque realmente o acreditar, né, nos benfeitores espirituais, né? Desse processo natural que é a emanação de energia, né? Através de nós, né? Ajuda o próximo, essa certeza que nos faz, né, contribuir, né, com aquele que está necessitado. Bem, então nós já vimos mais ou menos o mecanismo, como é que funciona o passe, né, já vimos que esse passe, né, já é realizado desde o Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, né, nas passagens de Jesus, né, nos mostrando, né, o trabalho, né, de fluidos, né, de magnetização, de magnetismo através, né, da emanação das mãos, né. Mas que tipos são esses de passe? Que passes são esses, né? Existem, né, tipos, né, diferentes para cada situação, né? Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Então, na Gênese, no capítulo 14, no item 33, né, Allan Kardec nos demonstra que a ação magnética pode produzir por diversas formas, né? Ele está aqui trazendo 3 formas, né? Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, quer dizer, do passista, do médium passista, né? Segundo, pelos fluidos do espírito, né, que está desencarnado, né? E terceiro, pelos fluidos do espírito desencarnado combinado com os fluidos do magnetizador passista. Então, nós temos só do passista, né, os fluidos do passista, temos somente dos espíritos benfeitores, já estão desencarnados, trabalham nessa atividade, e na combinação dos dois, do passista e do espírito desencarnado, né? São os 3 tipos de ação magnética que Kardec nos traz na Gênese. Bem, então nós temos aqui essa imagem, né, que nos mostra, né, aqueles 3 tipos de ação magnética trazida por Kardec na Gênese, né? No primeiro momento, nós temos aqui
é somente o passe anímico ou magnético, né, que é somente os fluidos vitais do médium, né, do médium passista. Na segunda gravura nós temos, né, o passe espiritual, né, que é o passe mediúnico, que é os fluidos do espírito, né, atuando sobre a pessoa que está ali para receber, né? O médium passista não está atuando em nenhum momento, é somente os benfeitores que estão atuando. E na terceira gravura nós temos a combinação dos dois fluidos, né? Tanto do médium passista como da espiritualidade. Vocês veem na gravura ali, né? Tá bem fácil da gente distinguir que os benfeitores espirituais, né, emanam seus fluidos para o médium passista, né, que emana para a pessoa que está ali recebendo, né? Mistura, né? Que nós chamamos de passe misto, né? Então, o passe magnético, né? Que é somente o médium passista está atuando, né? Ele diz assim, é o tipo de passe onde o passista doa apenas os seus fluidos, utilizando a força magnética existente no seu próprio corpo. Suas qualidades variam segundo a condição moral do passista, sua capacidade de doação fluídica e seu desejo ardente e sincero de ajudar o próximo, né? No passe magnético, geralmente se recebe assistência espiritual. Isso acontece porque os espíritos superiores sempre ajudam aqueles que desejam ajudar, independente da crença que o passista ou magnetizador possa ter. Muito embora uma pessoa desejosa de fazer o bem não acredite em Deus, Deus acredita nela, né? Então, aqui é somente o médium passista atuando, né? Mas a sua vontade de ajudar, né? O seu desejo ardente de contribuir com o bem do próximo, né, faz com que a sua capacidade de doação fluídica seja, né, fantástica, né? Então, é uma doação de si, né, para aquele que está necessitado, né? A gente vê, né, nas casas espíritas, né, o trabalho dos médiuns passistas, né, de uma né, um desprendimento, né, de ficar ali, né, trabalhando, às vezes nas casas espíritas que tem muito movimento, né, ficar horas ali, né, se doando, né, é de uma grandeza, né, maravilhosa, né, um trabalho muito bonito. Então aqui nessa gravura dá para a gente perceber, né, como é que atua, né? Só para a gente poder visualizar melhor, né? Pelo próprio fluido magnetizador, né? Que é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido, como nós vimos anteriormente, né? A capacidade de doação, né? A sua conduta moral, né? Que vai determinar, né? A força, né? A qualidade desse fluido. Bem, nós temos os passes espirituais, né? Que é uma espécie de magnetização feita pelos bons espíritos sem intermediários, né? Diretamente no perispírito das pessoas em necessidade. No passe espiritual, o necessitado não recebe fluido magnético de médiuns passistas, mas outros mais finos e puros, trazidos dos planos superiores da vida pelos espíritos que vieram assisti-lo. Então, aqui, o médium passista ele não atua, né? O passe espiritual é o passe diretamente dos benfeitores espirituais, né? E ele aqui fala uma coisa interessante, né? Que são fluidos mais puros, né? Mais finos, né? Que são trazidos, né? Pelos planos superiores para que seja aquele que está ali seja assistido, né? Então, pelo fluido dos espíritos, né, que eles atuam diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico, né, espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, né? Então, aqui são os espíritos benfeitores que atuam diretamente no assistido, naquele que está necessitado, né, para, né, provocar alguma cura, né, a
acalmar, como ele fala, que acalmar um sofrimento, né? Às vezes você está tão desesperado, né? Que você recebe esse auxílio, né? Como foi falado, né? Que Deus está sempre conosco, né? Que Ele sempre nos ajudará e nós recebemos essas ajudas, né? Sem nós nem percebermos, né? Então, é o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades dos espíritos, né? Então, os benfeitores espirituais, né, vêm até nós nos ajudar sempre que nós precisamos, né? Sempre que nós estamos necessitados. E nós temos, né, o terceiro tipo, né, que é o passe mediúnico misto, né? No passe mediúnico, o médium serve de veículo para os fluidos que o espírito derrama sobre eles. Nesse passe, o médium fica em estado de transe e trabalha mediunizado, que é totalmente desaconselhável pela perda parcial da vigilância necessária para a condição de trabalho. Então, cuidado, né, que nós temos que ter, né, nós que trabalhamos no passe, para essas questões, né, de nós ficarmos mediunizados, né, de nós não termos o controle, né, nas atividades, né, do passe, né, misto, né, quando nós estamos ali, né, e entramos em transe, né, e acabamos, né, recebendo, né, dos benfeitores esses fluidos, mas que não é aconselhável, porque às vezes você perde a vigilância, né, e que é necessária para o trabalho, né. O importante é que você esteja atento, né, nessa atividade, para que você não perca a vigilância, né, porque ali é uma atividade que ela é contínua, né, então precisamos ficar atento, né, sobre essa vigilância que devemos ter, né, nesse tipo de trabalho, né. No passe misto, quando os espíritos combinam seus fluidos com os do passista, dando-lhe características especiais, são normalmente os mais usados na casa espírita. Então, normalmente, nas casas espíritas, nós temos as duas combinações, dos nossos fluidos e dos fluidos espirituais, né. A gente falou, né, que a nossa vontade, né, de ajudar que é determinante para que nós possamos receber, né, dos benfeitores este auxílio, né? Mas nas casas espíritas em geral, né, os benfeitores sempre estão ali apostos, né, a nos envolver para que essa tarefa, né, se desenvolva da melhor maneira possível, dando assistência àqueles que nos procuram, né, que são os mais necessitados, né, estão precisando de auxílio, né, espiritual. Bem, então, né, só para a gente finalizar, né, sobre os tipos, né, esse tipo aqui do passe misto, né, os espíritos derramam sobre o magnetizador, o médium passista, né, ao qual este serve de condutor, né, que é o magnetismo misto, semi-espiritual, se preferirem, né, humano-espiritual, né. Combinado com o fluido humano, né, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhes faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é, algumas vezes, né, espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. São situações, né, que ocorrem geralmente, né, porque às vezes nós não estamos preparados, são situações que às vezes fogem do nosso controle, né, e nós pedimos o auxílio dos benfeitores, eles vêm para nos assistir, nos ajudar em circunstâncias às vezes mais complicadas, como ocorre nas casas espíritas, né? A pessoa chega lá, o necessitado está muito conturbado, né? Está passando por uma situação muito difícil, e aí, né, só a nossa atuação, né, às vezes não consegue, né, por vários fatores, às vezes você não teve uma boa noite de sono, você trabalhou muito, está estressado, né, mas você está ali na atividade pela sua boa vontade, mas os seus fluidos, né, não estão equilibrados, né, para que você possa se doar, né, com mais eficiência. Então, né,
a espiritualidade vem, né, nos ajudar justamente para assistir aquele que está precisando, né, ou aquele necessitado. Então, nós vimos os tipos, né, que somente dos fluidos do médium. Também vimos que existe só os fluidos da espiritualidade, dos benfeitores espirituais, e vimos que é uma combinação, né, de tanto dos fluidos, né, do médium passista quanto dos fluidos vindos da espiritualidade, né? E quanto à classificação, né, as casas espíritas normalmente, né, trabalham com os individuais, os passes individuais, os passes coletivos, o padronizado, o passe à distância e o passe em domicílio, né? São 5 tipos de passe que normalmente as casas espíritas desenvolvem nas suas atividades do dia a dia. Bem, a atividade de transmissão de passe, usualmente na casa espírita, né, apresenta as características do terceiro tipo, isto é, passe misto, ou seja, o magnetismo misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador espiritual. Então, nas casas espíritas, nós temos, né, o passe misto, né? Nós estamos na casa espírita, né? Então, é muito natural que os benfeitores espirituais que estão ali a nos envolver, que estão ali, né, trabalhando, né, incessantemente, né, incansavelmente, né, para aqueles que procuram a casa espírita, então é natural que esse seja um passe misto, né, porque nós somos o médium passista e temos a ajuda dos benfeitores espirituais, do mentor da casa, daquela equipe de benfeitores espirituais que atuam naquela casa espírita, né? Então, normalmente, usualmente, nós temos o passe misto nas casas espíritas, né? Nós temos também o passe coletivo, né? Quando a equipe do passe magnético é de pequeno número, face à multidão que o procura, né? Sem qualquer prejuízo para os eventuais beneficiados, recorre-se ao passe coletivo, uma vez que o principal nesse processo de ajuda espiritual é a sintonia do candidato a receber o passe, né? Então, o passe coletivo, né, é muito usado nas casas espíritas que são que tem dificuldade de trabalhador nessa área, né? Às vezes nas casas pequenas, né, no interior, em cidades muito pequenas, né, que você não tem, né, uma equipe, né, grande de trabalhadores, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar os nossos interiores, né? E nós vemos, né, já participamos de algumas atividades dentro dessa área, e a dificuldade de trabalhador na casa espírita é enorme, né? Então, às vezes, nós não temos trabalhador, né, em grandes quantidades. Então, e às vezes a casa espírita recebe muitas pessoas, né? E se você for dar, né, aplicar o passe, né, individual, um por um, não termina, né? Fica muito cansativo, tanto para aquele que está aguardando por necessidade, como aquele que está se doando, né? Então, essa atividade do passe coletivo, né, que se faz muito, né, quando você tem, né, muita procura e pouco trabalhador, né, ela não tem problema nenhum, porque, né, você sabe que você está ali envolvido pela espiritualidade, então os benefícios são os mesmos, né? Não há, né, perda, né, como a gente poderia dizer, não, no passe coletivo, né, a espiritualidade, né, você não vai ser atendida, né, nós não vamos ser atendidos, nós estamos ali, não. Porque, como nós vimos lá atrás, nos relatos iniciais, é necessário que a minha vontade, a minha crença, né, eu acredito que eu estou ali, né, que vou ser beneficiado, é que determina a eficiência do passe, né? Se eu estou ali, né, pensando em outras coisas, né, estou presa nos meus problemas, né, não acredito, né, só fui ali porque me mandaram, né, é evidente, né, que o passe, né, não vai surtir o efeito que deveria surtir, porque depende muito da nossa vontade, né, de eu querer ser ajudada, da minha sintonia com o alto,
a minha sintonia com a alta é que determina, né, a qualidade de fluidos, a eficiência desses fluidos que vão me ajudar, né? A espiritualidade, né, os médiuns passistas, eles estão ali a lhe envolver, né? Mas se eu não tiver, né, aqueles requisitos que nós vimos anteriormente, da boa vontade, né, da crença, né, do conhecimento do que é o passe, né, de acreditar, de ter fé, né, que vai me ajudar, não adianta, né? Então, o passe coletivo não perde, né, qualidade, né, porque estão ali, né, aquela pessoa, os trabalhadores que estão ali, em conjunto com os benfeitores espirituais, estão ali, né, derramando bênçãos, fluidos, né, para lhe ajudar, né? Então, não perde qualidade nenhuma o passe coletivo. Bem, nós temos também o passe à distância, né? Em alguns casos, né, bem mais raros, pode haver a necessidade de se dar passes em doentes situados à distância, né? Para tanto, basta que se formule uma prece em benefício do doente, idealizando a figura do doente, se for conhecido, ou então imaginar sua figura no local indicado e ir lá com o pensamento. Com estes elementos, espíritos protetores tomarão a si a assistência do doente, esteja ele onde estiver, né? Os nossos pensamentos, né? A nossa boa vontade, né? A nossa essa vontade de querer ajudar, né? Nos propicia essa oportunidade de fazer, né? De trabalhar, né? No passe à distância, né? Existem algumas casas espíritas, uma atividade, né, de atendimento fraterno à distância, né, de atendimento à distância, como nós comumente chamamos, né, em que uma equipe de trabalhadores, né, se reúnem, né, e são trazidos situações, né, de algumas pessoas, né, de alguns necessitados, que eles não estão presentes na casa espírita e às vezes não podem vir até a casa espírita. Então, essa atividade é justamente para atender essas pessoas, né, que não podem comparecer à casa espírita, que moram em outro estado, né, mas que a gente que está aqui quer, né, uma ajuda, né, quer oportunizar uma ajuda, né, espiritual. Então, esta equipe se reúne, né, aí você coloca o nome da pessoa, onde ela mora, né, o que ela está passando, né, e ali aquele grupo se reúne, mentaliza, né, aquele irmão necessitado, e ali, através das orações, das preces, né, são encaminhados os fluidos até lá no lar, no hospital, onde ele estiver, e os benfeitores tomam para si essa assistência através das nossas orações, da nossa prece, e irão ajudar aquele irmão necessitado, né? Já é muito comum, né, esse trabalho, essa atividade, né, à distância, como nós chamamos, né, por conta de algumas pessoas que às vezes elas se encontram em situações que não lhe permitem chegar até a casa espírita. E a gente não vai ajudar? Claro que sim, né? Porque o nosso pensamento ele é força, né? Nós podemos, né, ir através do nosso pensamento aonde nós quisermos, né? Então, nessa atividade de passe, né, nós podemos ajudar mesmo à distância, né? Só mentalizarmos, né, orarmos, né, pedir, se nós conhecemos, melhor ainda, né, porque você visualiza a pessoa, né, e ali, né, a espiritualidade canaliza esses nossos pensamentos, as nossas orações, e vai até lá para ajudar aquele irmão necessitado, né? E se nós não conhecemos, não tem problema nenhum. É só a gente mentalizar, né, que aquele irmão, aonde ele estiver, está precisando de auxílio, e com certeza a espiritualidade, né, os espíritos protetores tomarão assistência desse doente, né, esteja onde ele estiver. Basta para isso, né, que nós tenhamos, né, boa vontade. Bem, então nós já vimos os tipos, né,
a classificação dos passes, né? E como é que nós aplicamos? Quais as formas de aplicação dos passes, né? Porque nós já vimos que pode ser só os fluidos do médium passista, já vimos também que só a espiritualidade atuando, vimos também que é uma combinação tanto dos nossos fluidos de médium passista quanto da espiritualidade. Vimos também que os passos podem ser à distância, pode ser individual, pode ser coletivo, né? Então, mas quais são as formas da gente atuar, né? Então, eu trouxe aqui, né, para a gente poder, até depois, com mais calma, né, estudar melhor, né, as formas de aplicação, né? Então, nas obras de André Luiz, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emanuel Filomeno de Miranda, né, psicografia de Divaldo Pereira Franco, elas são obras riquíssimas em conteúdo sobre as formas de aplicação do passe, né? Nós temos o passe rotatório ou circular, temos o passe de dispersão, o passe longitudinal, o passe de sopro em situação quente e frio. Então, são tipos de passe, né? São modalidade, forma de aplicação, forma de aplicação de passe, que essas obras, né, vão nos proporcionar um conhecimento maior, né? Quando tiver tempo, né, é interessante que a gente leia um pouquinho mais para poder compreender melhor, né, essa forma de atuar. Nós vamos passar aqui nos slides, mas para quem quiser aprofundar, né, estudar um pouquinho mais, essas obras são muito importantes para nós. Então, né, essas formas, né, a classificação das formas que nós temos de trabalhar com o passe, nós temos a imposição das mãos, temos as longitudinais, os transversais, os rotatórios, perpendiculares e o passe de sopro. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, primeiramente, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre imposição de mãos, né? É sempre, né, as nossas mãos, né, é sempre um concentrador de fluidos, né? Pode ser dado com uma ou com as duas mãos, direcionadas sobre o centro de força coronário do assistido, né? As mãos não devem tocar a pessoa, deve estar sem concentração de força e sem contração muscular. No caso da imposição simples, com apenas uma mão, né, a outra mão deve ficar estendida ao lado do corpo. Então, é a forma mais usual que nós temos, né, nas atividades da casa espírita, né, a imposição das mãos. Podemos colocar só as duas, né, no coronário, né, aqui, né, colocar, e ali, né, dependendo, né, da minha situação, né, como médium passista, né, pode ser doação somente dos meus fluidos, eu posso ter, né, pode ser somente dos fluidos espirituais ou misto. Normalmente, como nós já vimos, né, existe o passe misto. Então, nós vamos fazer a imposição das mãos, né, e ali, né, nesse momento que eu começo o trabalho, né, eu vou fazer minhas preces, não, né, orar, pedindo, né, por aquele irmão que está ali, né, necessitado dos bons fluidos para, né, do seu reequilíbrio tanto da saúde física quanto espiritual. Né, é a forma mais usual que nós temos nas atividades da casa espírita. Nós temos o passe longitudinal, né? Bem, o passe é um passe de dispersão, né? Mais comumente utilizado, né? Feito ao longo do corpo, né? Do paciente, da cabeça, começa no início da cabeça, até os pés, né? De cima para baixo, com as mãos abertas e os braços estendidos normalmente, o passista, através de movimentos rápidos e enérgicos, desloca as mãos longitudinalmente ao longo do corpo do paciente, né? O número de vezes, né, que se deve repetir o movimento depende de cada caso, né? Porque quando nós estamos ali no trabalho do passe, nós temos sensibilidade, nós somos beneficiados com os benfeitores da casa, né? Então,
eles direcionam para a gente, eles nos intuem, né, se aquele momento, aquela pessoa que está ali está precisando de fazer mais dispersão. Por que essa dispersão? Né? Nós acumulamos muitas energias deletérias, né? Muitas energias negativas durante o nosso dia, durante a nossa semana. Normalmente, o que é que a gente faz? Vai uma vez na casa espírita, né, para a sua atividade, do estudo, né, da ação terapêutica, né, da mediunidade, né? Então, e chega o momento do passe, vai assistir uma palestra, né? Vai fazer, tá no grupo de estudo, então chega o momento do passe e você vai lá na sala do passe, né? Ou os passistas vêm até gente, depende de cada casa, e ali eles vão, né? Fazer o seu trabalho, né? E às vezes nós trazemos, né? Tanta energia, né? Ruins, né? Por causa das nossas atividades, tantas influências que nós temos, né, que às vezes é necessário, né, que a gente, né, receba, né, um passe longitudinal justamente para ver a dispersão, né, retirar essas energias que estão ali acumuladas, né? A gente está passando por situações muito confusas na nossa vida, né? Tantos problemas, né? E, né, às vezes você vem, né, do atendimento fraterno, né, trazendo as suas mazelas, né? Então ali você recebe este auxílio da dispersão, né? Para retirar todas essas energias que estão lhe proporcionando mal-estar, né? E para poder lhe ajudar, fazer reequilibrar, né? Se você se reequilibrar, né? Então, esse deslocamento das mãos deve ser feito de modo que procure tipo, varrer todo o corpo do paciente, né? Você vai, né, fazendo tipo uma limpeza, né? Varrendo, né? E não se deve passar a mão sobre o mesmo trajeto. Você vai fazendo, limpando, né? E no final, né, quando você termina de executar essa descarga, né, você precisa, né, você está ali, você está retirando as energias desse irmão necessitado, e essas energias elas estão aqui presas em você e você precisa canalizar, né, fazer uma descarga dessas energias, né, para que você possa, depois do passe de dispersão, né, aplicar o passe, né, reequilibrante, né, já o passe, né, que vai lhe beneficiar aquele assistido, né? Então você precisa descarregar essa energia, mas o cuidado que nós temos que ter, que quando a gente, né, vai descarregar essa energia, a gente descarregue, né, longe desse paciente, né, para que você não retorne essas energias para ele, nem outra pessoa que esteja ao seu lado. Então, normalmente você coloca a mão para trás, né, mentaliza, né, um local, né, para descarregar essas energias que não são, né, adequadas, não estão boas, né. E às vezes, né, dependendo da situação, né, da intuição, né, você, né, quando a gente percebe, né, a necessidade, né, às vezes a gente se detém numa determinada região justamente para poder ajudar esse irmão, né, naquela área, né? Porque às vezes a gente, quando trabalha como médium passista, a gente recebe, né, uma intuição que naquele ponto você sente que não está bom, aí você trabalha justamente, né, para que aquelas energias possam ser dissipadas, tá bom? Bem, nós temos também os passes transversais, né? Os passes transversais, eles são aplicados de preferência em regiões específicas, né, do paciente ou em centros vitais, um a um, se for o caso, né? Nós temos os nossos centros de forças, né, que nós já conhecemos, né, começa aqui no coronário, né, vemos o frontal, laríngeo, temos os nossos centros de força e determinadas situações, né, às vezes pela orientação, pelo atendimento, né, você se queixou, né, que está passando por alguma dificuldade, né, está passando às vezes tem um aspecto da sua saúde naquele ponto que não está bom. E, né, nesse momento, né, a equipe, né, de passista, já conhecendo essa sua
dificuldade e às vezes, né, muitas vezes, inclusive, né, pela espiritualidade, né, que direciona você naquele ponto, né, em que você está com dificuldade, você é mais trabalhado, né? Então, são regiões específicas que ele normalmente é, é usado, né? Então, diz assim: para executar o passe transversal, o passista deve posicionar as mãos abertas com naturalidade, uma em cada lado do paciente, e depois deslocá-las simultaneamente com um movimento rápido, de modo que o primeiro se aproxime e depois se afaste uma da outra. Você está vendo ali na figura, né? Ele faz tipo um arco, né? As mãos devem descrever movimentos em arcos de circunferência, que podem ou não se cruzar no centro. Durante o movimento, é sempre preciso mentalizar o que se está a recolher. Com as mãos, os fluidos agregados ao organismo do paciente. Ao atingir o ponto final do movimento, deve-se fechar as mãos e proceder às manobras de descarga fluídica, já descritas no passe longitudinal. O passe transversal é de natureza dispersiva e deve se utilizar como complemento ao passe longitudinal, podendo ser executado antes ou depois dele. Então, né, como ele está dizendo ali, né, em áreas específicas que você sabe, né, que está necessitado de fazer aquele trabalho dispersivo de retirada das energias negativas, ruins, que estão ali concentradas naquele organismo, né? Por exemplo, eu tive de uma pessoa que chega até nós, na casa espírita, né, relatando que está passando por uma doença, né, de um determinado órgão, né, bem específico, e vai ser trabalhado justamente ali naquela situação, naquele órgão, né, essas energias dispersivas para retirar, por exemplo, às vezes acontece, né, nos casos das obsessões, né, no trabalho de desobsessão, né, você sabe que às vezes acontece, né, dos espíritos que estão ali, né, obsediando aquele irmão encarnado, às vezes eles conseguem, né, desenvolver, né, ali por conta dessas energias, né, ruins emanadas, né, que aquele em determinadas situações do organismo daquela pessoa, né, de ficar, né, bem desequilibrado, né, doente, adoecer mesmo, né? Então, há o trabalho das equipes passistas da espiritualidade para que possa haver uma limpeza, né, uma dispersão daquelas energias que são concentradas naquele órgão, naquele determinado ponto do organismo do nosso irmão necessitado, para que seja retirada essas energias, para que possa haver, né, no outro momento, né, o benefício das boas energias para ajudá-lo na sua recuperação, no seu reequilíbrio físico e espiritual. Nós temos também os passes rotatórios ou circulares, que concentram os fluidos, né, são executados com a palma da mão, né, girando suavemente da direita para a esquerda ou vice-versa, são conhecidos como fricções sem contato, né? Nós já temos falado, né, que você não precisa tocar, né? O médium passista, né, ele não precisa tocar no paciente, né? A sua mão, né, vai emanando, né, vai, né, transmitindo fluido, você sente a sua mão esquentar, que são os fluidos que estão sendo direcionados, né? Então, você não precisa tocar. Então, nesse tipo de passe, o rotatório, né, ele é feito para, né, nessa concentração justamente em determinados pontos, né, bem específico, né? Então, também é um tipo de uma classificação dos passos, né? Tem os perpendiculares, né, que dispersam os fluidos também, são aplicados com o assistido em pé, né, estendendo-se as mãos sobre a cabeça da pessoa, descendo rapidamente pela frente e pelas costas. Então, faz aqui, aquele movimento. Então, a pessoa está em pé, né, e aí o passista vem e faz a dispersão, né, desses fluidos, né, que não são
bons, né, que estão acumulados ali, né. É interessante da gente ver, né, porque normalmente, né, a gente quase não vê nas casas espíritas essa aplicação de passe. Normalmente você fica sentado na cadeira e ali a espiritualidade, né, e alguns médiuns passistas atuam, né, mas às vezes você pode ver, né, pode precisar, né, e acontecer de você ter que aplicar um passo perpendicular. Bem, nós temos o sopro, né? O sopro diz assim. O tratamento pelo sopro é também conhecido de há muito tempo e nos tratados de magnetismo se intitula insuflação. Insuflação. Consiste em insuflar com a boca mais ou menos aberta o hálito humano sobre as partes do doente, fazendo penetrar o mais fundo possível nas áreas dos tecidos. Pode ser quente, que concentra fluidos, ou frio, que dispersa fluidos, né? Então, né, não é muito usado, não é usual. Antigamente se usava muito, né? Você, né, soprava, né? Em determinadas regiões do corpo do paciente, né, para, né, ajudá-lo ou na dispersão ou na concentração de fluidos, né. Mas é interessante, né, o que diz no livro Os Mensageiros, no capítulo 19, né, que diz assim: nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com a abstenção do mal, e a mente reta interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmamente revigorador, estimulante e curativo. Através dele, pode-se transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida, né? Então, esse tipo de passe, né, em que você manipula o sopro, né, que você exala, né, nós precisamos estar com a nossa saúde, nosso estômago equilibrado, né, a nossa boca habituada a falar o bem, né, e nos abstendo totalmente do mal e com a nossa mente reta, né, para auxiliar, né? Porque não adianta nada eu utilizar o sopro, né, fazer essa insuflação de ar, né, se eu não tiver esses requisitos, né? Não posso fazer um trabalho desse, né, que nem é muito mais usado, né, depois de um churrasco, de uma feijoada, nem possível. Nos trabalhos habituais da casa espírita, né, do passe, né, esses requisitos da boa alimentação, de você estar bem de saúde, né, ele é necessário, ele é imprescindível. Né, porque como é que você vai trabalhar com fluidos, né, se você não está bem, se você está, né, ingerindo, né, comidas pesadas, né, se você não está bem, né, então é importante a gente estar atento também, né, para nas nossas atividades da casa espírita, né, e do passe, né, de como é que nós estamos, né, na saúde, né, no estômago sadio. Eu achei muito interessante, né, dos mensageiros, né, esse alerta para todos nós, né. Então, só para a gente concluir, né, sobre o sopro ou insuflação, né, ele diz assim para a gente, né, que essa modalidade requer do passista cuidados especiais e rigorosos. É um passe rigorosamente curativo ou dispersivo, conforme a intenção da sua aplicação. É aplicado com a boca mais ou menos aberta sobre as partes afetadas, insuflando ali o ar vigorosamente, né? É aplicado, né, para que seja eficiente, é necessário que o passista aspire o ar em grande quantidade, dilatando o tórax para os sopros frios ou dilatando o estômago para os sopros quentes. O passista deve ter boa qualidade respiratória, hálito saudável, estômago livre de emanações pesadas, mente limpa e retidão moral.
você vê aqui, né, nessas características, né, nessas recomendações, né, o quanto, né, o sopro, né, esse passe, né, utilizando o sopro, essa insuflação, né, não é fácil, né, começa pela sua capacidade respiratória, né, e a sua capacidade, como é que está a sua alimentação. Então, nós precisamos estar realmente, né, bem saudável, né, para que a gente possa trabalhar com esse tipo de passe, né, porque, como ele está falando, é rigorosamente curativo e dispersivo. Né, então, vamos ficar, né, atentos. Bem, e nós temos também o autopasse, né? Então, assim como o homem pode, através dos seus fluidos, né, influenciar o seu semelhante, né, presente ou à distância, né, pode também igualmente agir sobre si mesmo, né? O autopasse requer concentração para poder colocar-se na condição de receptor. A seguir é necessária meditação e prece fervorosa. Segundo André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai a prece vigorosa, associada à fé na ajuda espiritual, acelera as nossas vibrações e facilita a ligação com os benfeitores espirituais. As energias espirituais somadas às nossas retornam sobre nós, trazendo-nos fluidos renovadores. Então, né, às vezes, né, muitas vezes, aliás, às vezes, muitas vezes, nós estamos precisando, né, de passe, né? E nós podemos fazer este autopasse, né? Às vezes nós estamos muito desarmoniosos, muito desequilibrados, né? E nós estamos precisando, e às vezes a gente não tem como chegar a uma casa, mas nós podemos fazer o nosso autopasse, mas é preciso, né, que a gente siga, né, essas orientações, né, da meditação, de você entrar, né, procurar, né, um local, né, onde você estiver, que você possa, né, se desligar de todas as dificuldades, dos problemas, né, das confusões do dia a dia, né, que você possa, né, relaxar a sua mente, o seu corpo, né, fazer a meditação auxilia muito, né, a prece, né, fervorosa, né, que nos ajudam, né, neste autopasse, né. Então, vamos buscar este auxílio, né, através da prece, né, da meditação, do relaxamento, né, das nossas mentes, né, da busca, né, dessa harmonia, né, e receber os benefícios do autopasse. Então, aqui, né, só para a gente concluir sobre o autopasse, né, ele está nos dizendo assim, que ao iniciar e ao concluir a aplicação de passos, é importantíssimo que o passista proceda à limpeza do seu próprio envoltório fluídico, fazendo o autopasse. Então, você trabalha, né, está ali em atividade, né, aplicando passe, né, depois que termina essa atividade, né, você ali, né, entrou em contato com muitos necessitados e, às vezes, algumas energias, né, ficaram, se acumularam em você. Né? Claro que a espiritualidade está ali lhe envolvendo, lhe ajudando, mas às vezes você reteve algumas energias que não são legais, né? Então é importante que após uma atividade, né, quando você estiver muito atrapalhado, muito perturbado nas suas atividades, no seu dia a dia, né, você faça essa limpeza, né? Então, a gente faz a limpeza do nosso envoltório fluídico, a gente retira esses fluidos que não são inadequados, que têm se agregado, né, ao nosso organismo, né? E depois, né, para a gente poder, né, ficar, né, limpo, né, digamos assim, né? Então, o autopasse é muito simples e pode ser realizado sem necessidade de qualquer movimento, bastando ao passista mentalizar firmemente
o deslocamento dos fluidos inconvenientes. É como se fosse um banho restaurador, né? É só você imaginar, vocês, né, todos nós, né, às vezes a gente chega da rua, né, cansado, calor demais, né? Nada como um bom banho, né, que restaura as nossas energias. Ali já é um passe que nós estamos fazendo, ali já é um alto passe que nós estamos aplicando, né, em nós, quando a gente entra, nos pega aquela chuveirada, né, gostosa, né, faz a limpeza, e ali, eu não sei se acontece com você, né, e você mentaliza, né, que você ali está retirando todas as energias que foram acumuladas no seu dia de trabalho, de confuso, nas suas atividades, onde você estiver, e aquele banho, né, como ele fala aqui, é restaurador das nossas energias, né, dos nossos centros de força, né? Então é isso que ele está nos dizendo aqui sobre o alto passe. Bem, e para que a gente já caminhando para a nossa finalização, né, alguém pode perguntar assim, e passes em crianças e gestantes, como é que é feito? É na mesma condições de uma pessoa, né, de um outro irmão necessitado, né, que não esteja na situação de gravidez, né? Como é que é feito isso, né? Então, a orientação diz assim, né? É preciso que o passista atente para o fato de ser o organismo infantil, quer dizer, de uma criança, muito mais delicado do que o do adulto, e por isso deve proceder com muito carinho e atenção, evitando deslocamento muito intensos de fluidos, tanto na dispersão como na doação. É preferível, se o caso demonstrar necessidade, que o intervalo entre passes seja reduzido a se proceder a uma ação intensiva de uma só vez. Então, às vezes, nas casas espíritas, né, existe o tratamento, né, espiritual, né, o auxílio espiritual, o atendimento a crianças, né, e que está ali recomendado o passe, né? Então, o cuidado do passista, né, além pelo organismo físico da criança, né, que é muito sensível, né, então você tem que ser muito delicado, né, tem que ser bem carinhoso, atencioso, né, evitando movimentos bruscos, até porque a criança às vezes pode se assustar, né, pode, né, achar estranho aquelas movimentações e se assustar e não querer mais, né, o auxílio, né, recomendado, né? Então é necessário, ele recomenda inclusive que você, em vez de um só, né, você, né, dê intervalos, né, para que a criança possa ser beneficiada, né? Então ele continua dizendo assim, mesmo a doação de fluido deve ser cometida, e para isso o recurso é fazer em posição menos demoradas e outra é manter as mãos mais afastadas do corpo do paciente. Se a criança demonstrar medo, é preferível não insistir e deixá-la ficar no colo da mãe ou acompanhante de sua confiança. Nesses casos, o passe tem que ser aplicado visando os dois, criança e acompanhante. A dispersão será feita em ambos, só depois fará a doação fluida, que pode ou não estender-se ao acompanhante. Então, às vezes, a criança ela não quer ficar sentadinha na cadeira, ela quer ficar no colo da mãe ou de quem, né, está acompanhando. Então, você, né, não tem problema nenhum. Né? Então, você vai, né, com bem, né, cautela, né, bem com carinho, bem leve, né? Você faz tanto no acompanhante quanto na criança. A mesma coisa se dá com a gestante, né? Ali aquela criancinha que está, né, no processo da gestação também é um organismo muito frágil ainda, então você, né, primeiro na mãe, né, de uma forma também delicada, suave, né, e passando depois para a criança, sempre de uma maneira muito delicada, sem movimentos bruscos, né? Bem, de uma doação bem tranquila, né? Para que não haja, né, nenhum problema, né, com aqueles que estão ali. E para concluir, né, eu trago aqui essa mensagem, né, essa imagem maravilhosa do nosso querido irmão Jesus, nosso mestre, né, que diz assim, que a prece tem de estar indispensavelmente aliada ao passe.
para que se produza bons resultados. Segundo o espírito Batuíra, o passe deve ser aplicado à luz da oração segundo Jesus. O passe, na dignidade da prece, foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus aos pés dos sofredores, impondo-lhes as mãos. Então, meus queridos amigos, o passe é uma atividade muito importante, mas ela tem que ser aliada à prece fervorosa. Não é só a manipulação das mãos, não é só a emanação das mãos, não. É a fé, o coração ali presente, orando, lembrando de Jesus, que sempre está ali a nos ajudar, pedindo a Jesus, aos benfeitores, para o auxílio daqueles que nos procuram, os necessitados, que todos nós somos. E a prece é o melhor aliado ao trabalho do passe. Que Jesus nos abençoe, fique com todos nós, hoje e sempre. Até a próxima.